corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. A paz seja convosco, em nome de Jesus Cristo. Nós agradecemos a Jesus porque podemos nos reunir ainda. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia aos Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Quer dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E aí prossegue, pela fé, Noé, pela fé, e vai indo, e depois falta tempo para falar de todos. É o final. Nós te damos graças, ó Pai, mais uma vez, porque temos a Escritura que mostra a origem do culto verdadeiro, que mostra ao Pai o valor da revelação. Nós pedimos perdão dos nossos pecados e agradecemos pela cura dos nossos corpos e a guarda do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Essa dissertação sobre a fé, ela mostra que não é natural, comum. Não é uma crença apenas. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso está falando de mistério, não é? Como assim? A prova das coisas que não se veem. Que não se veem. Nós temos que guardar isto para o nosso bem, no nosso próprio bem, não é?
espiritual e mesmo físico na vida cristã. A ressurreição de Jesus Cristo que justifica a nossa fé, essa fé que estabelece um ponto, um poste sobre as coisas que não se veem. Foi isso que Abraão fez. Está escrito aos Romanos, ele estava certíssimo de que aquele que prometeu, o que prometeu, era humanamente impossível. Ele ouviu essa promessa. E ele estava certíssimo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É aí onde estabelece o cristão. É onde o cristão se estabelece. Nós vimos falar aqui sobre Abel. É bonito isso aqui que o profeta fala sobre Abel. Eles não tinham Bíblia, então. Eles não tinham papel ou lousa, quer dizer, quadro negro, né, para trabalhar. Eles não tinham escolas de educação. Assim sendo, Abel, por revelação, lhe foi revelado por Deus que não eram as belezas, veja a revelação, que não eram as belezas, nem os frutos do campo, nem as maçãs, nem as maçãs que os expulsou do jardim do Éden. Não foi isso. Mas foi o sangue. A coisa foi gerado sangue. Foi revelado a ele, e ele foi e pegou um cordeiro. Por revelação, ele previu a vinda do justo cordeiro, que é Jesus. E foi revelado a ele, então ele conseguiu um cordeiro e, por uma revelação, ofereceu a Deus e foi aceito o culto dele. Toda a igreja é construída sobre revelação espiritual. Que bonito! Que bonito! Agora você volta lá no Éden, com a revelação que nós temos da origem de Caim. Então foi sangue. A hemoglobina está no macho. Sem isso, não gera filho. E Eva, então, prostituiu. E Abraão prostituiu com ela. Então,
completou o pecado mútuo de ambos. Mas Deus tinha cordeiro. O cordeiro foi criado já com um propósito, para representar o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Ele foi levado ao matador como ovelha muda que não abre a sua boca. E essa revelação foi aceita pelo Senhor, enquanto que o altar bonito, belo, belezas e frutos do campo, etc., maçãs de Caim, não foi aceito. Razão pela qual ele se irou contra seu irmão Abel. Irmão, a parte de mãe. Ele deveria se irar contra Deus. Foi Deus que rejeitou o seu sacrifício belo e aceitou o cordeiro sangrento de Abel como sacrifício. Então, isso vem através dos séculos, milênios, as pessoas fazendo a mesma coisa, oferecendo sacrifícios, belezas, frutos do natural. Mas tem um Abel que oferece um culto que agrada a Deus. Agora, nós vamos entrar aqui no espiritual, lembrando do corpo terreno, corpo celestial e corpo glorificado. Aliás, este corpo glorificado é o corpo celestial. O corpo celestial é glorificado. Amém. Então, o homem espiritual, apesar dele ter 5 sentidos, que é o olfato, paladar, tato, visão, audição, 5. Ele não consegue oferecer um culto verdadeiro como o de Abel, somente com estes sentidos naturais. Não tem que sentir alguma coisa extra, sentir uma emoção incontrolável. Não. É saber que o homem que tem corpo celestial e glorificado na sua herança, porque isso está guardado como um depósito. Paulo disse isso, que ele guarda o seu depósito. Esse depósito é justamente isso. É um corpo celestial, um corpo glorificado, sendo o mesmo.
Então, veja os sentidos. Nos sentidos naturais, opera-se religião, sacrifícios, cultos, e procura sempre apresentar o mais belo no louvor, nos instrumentos, em tudo, em prédios e aparatos. O mundo tem prédios como nos Estados Unidos e aqui mesmo no Brasil, toda parte, catedrais, que é uma coisa sobrenatural, é uma fortuna. Foi isso que implantou o comunismo na Rússia. E quando eles tomaram conta daquilo, eles fizeram daquelas catedrais depósitos de alimentos, de coisas naturais. Então, vejamos aqui, você vai guardando. 5 sentidos, pratica tudo. Pratica tudo que se chama de religião. Vamos objetivar assim, religião. Pratica-se religião. Agora, a revelação, essa é diferente. Mas o 6º sentido não vê isso em absoluto. Não vê isso que os 5 sentidos veem como religião. O 6º sentido oferece a Deus o culto de Abel. É profundo, isso sempre termina lá na cruz, com 2 ladrões, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Parece que foi a última cena de contato humano antes de Jesus ressuscitar. A última foi aquela daquele ladrão que, enquanto se pregar o Evangelho, tem que citá-lo, porque ele foi salvo na última hora. Aonde? Nós ouvimos isso no rádio há pouco. Lá na cruz, porque o 6º sentido dele operou, que ali estava um rei. E foi então que ele clamou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que oração tremenda! Que coisa maravilhosa! Você pensar nisso, já condenado, crucificado para morrer, mas antes de morrer, clama o que ele viu. Ele viu a mesma coisa que o ladrão da esquerda viu. O ladrão da esquerda viu a mesma coisa que o da direita viu. Mas que diferença! A diferença de Abel e Caim. Abel viu um cordeiro, Caim viu belezas. Que coisa diferente aquilo. Então, ao invés de ficar murmurando contra Jesus, igual o da esquerda,
ele o repreendeu, dizendo: nós merecemos estar aqui crucificados, mas ele não. Ele nada fez para ser crucificado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, a revelação não é dignidade própria, não é qualidade própria do homem. Caso contrário, Caifás, Anás, os sumos sacerdotes teriam sido salvos. Eles viam a lei, eles viam as tradições, eles viam tudo isso e procuravam viver daquilo. Mas este sexto sentido assim que Maria Madalena foi absolvida, naquele julgamento de pedras, ela aguçou o sexto sentido. Aí foi tudo diferente na sua vida, até o Pentecostes. Você vai conversando e entendendo isso, mas o sexto sentido não vê isso em absoluto. As coisas naturais. Ele está tão além disto. Ele é um elo dessa corrente da eleição. Eu estava pregando para a multidão, fazendo um trabalho extraordinário, chamando a atenção do Brasil. Tinha notícias. Mas quando eu peguei, depois de resistir, eu peguei o profeta do século XX e que olhei aqui a apresentação dele, o sexto sentido disse: esse é profeta de Deus. Não precisei ler o livro todo. Foi apenas a apresentação que alguém faz antes de começar o livro. É o sexto sentido entrou em ação. E eu exclamei: esse é profeta de Deus. Eu nunca poderia pensar que haveria um profeta precursor da segunda vinda de Jesus. Era pregador de improviso. Eles lamentaram dizendo: você estragou sua vida, estragou seu ministério, estava tão brilhante com essa mensagem. Não, o sexto sentido não tem nada com vocês. Não tem nada com o mundo. Quando você é criticada, você é criticado. Quando você é perseguido, o sexto sentido faz a diferença. Te leva
a tranquilizar seu espírito e sentir-se mais eleito. Porque é uma coisa que é resistida pelos 5 sentidos naturais, religiosos. Se esses sentidos naturais, religiosos, não resistissem ao irmão Brana, a Elias, ele seria falso. A maior vindicação que tem do seu ministério, como precursor da segunda vinda, é que os 5 sentidos naturais são contra eles. 5 sentidos naturais religiosos. É onde opera o espírito religioso, santidade e tanta coisa aparente, mas não está no 6º sentido. Porque se chega no 6º sentido, você não passa por alto. Atos 2, verso 38 em diante. Não passa. Não passa. Não se confunde em ver o Pai no Filho. Saber que o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Mas tudo isso aí está envolvendo um corpo celestial, um corpo glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Ele está tão além disto, o 6º sentido, está tão além disto, te põe tão longe do mundo. Você não está mais no mundo. Aleluia. Ele está tão mais alto do que isto está, até que ele nem ao menos tem quaisquer arrazoamentos em absoluto com ele. Nós cremos. Isso é o corpo celestial que faz uso disto. Você não tem uma vida apenas exterior, tem uma vida interior. Aleluia. Veja só. Eu quero repetir isso aqui, eu gosto disso. O 6º sentido está tão mais alto do que isso, essa razão dos 5 sentidos, até que ele nem ao menos tem quaisquer arrazoamento em absoluto com ele. Nós cremos. Ele está tão além de qualquer coisa que os 5 sentidos teriam para dizer acerca disto. Está muito além disto. Você não discute a sua eleição, não discute a mensagem. Agora prepare-se para um culto de cura. Ele está falando. Está vendo? Nós cremos. Essa fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós cremos. Você caminha por esse 6º sentido. Você fala por esse 6º sentido. Você vive por esse 6º sentido. Você morre por esse 6º sentido.
e ressuscita por esse sexto sentido. Então você não é uma pessoa natural, você é espiritual. O mundo não vê isso e nem pode ver. Aleluia. Esse super sentido, algo que está em você que é diferente de como é o homem natural. É isso que te faz a pessoa especial. É isso que leva não levarmos em conta o que o corpo terreno pode fazer, pode errar, pode tropeçar, mas isto não anula o sexto sentido. Vou repetir, esse super sentido, algo que está em você, que é diferente de como é o homem natural. Aí Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o homem natural não compreende as coisas espirituais. Por isso não discute. Deus não discute nem seus filhos, diz o profeta. É fabuloso. O homem natural somente tem estes 5 sentidos. E eles estão bem se puderem ser trazidos em submissão ao sexto sentido. Quer dizer, os seus sentidos naturais está bem se forem submissos ao sexto sentido. Aí é onde você forma sua autodisciplina. Se a mente natural diz, lê a palavra de Deus e diz, essa é a palavra de Deus, ela está falando a verdade. A mente natural falando isso, está falando a verdade. Mas se ela lê e diz, isto não é toda a palavra de Deus, ou isso foi alguma coisa, isso foi uma vez, mas isto não é agora. Assim dizendo, os que vivem sob domínio somente dos 5 sentidos. Então, aquele sexto sentido chega e diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja a diferença. Essa é a diferença. Você é humano, você tem os sentidos, tato, olfato, você é perfeito, nos sentidos humanos. Mas você tem essa diferença. Como ele disse, algo que está em você que é diferente de como é o homem natural. Então, às vezes entra em questões, negócios, trabalhos, você não vai poder, é difícil. Você sofre o dano, 1 Coríntios 6. Por que não sofreis antes o dano? Entrar em questões. É por isso que tantas pessoas deixam de ser curadas. Olha, o sexto sentido opera
através da palavra, a cura. Elas estão tentando vir com uma concepção intelectual, mas não é assim. Elas dizem, eu faço isto, eu creio nisto, e assim por diante. Então eles ficam aí, põe um copo d'água aí no seu rádio, põe um copo d'água aí no seu televisor, faz isso, faz aquilo, compra isso, compra aquilo. E as pessoas acabam sendo compradas. Mas se aquele sexto sentido está dizendo isso, então não há nada que jamais o tirará daquele sexto sentido. Ora, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Viu? Eu quero repetir. Mas se aquele sexto sentido está dizendo isso, então não há nada que jamais os tirará daquele sexto sentido. Quando você diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o sexto sentido veio sobre o ser humano para fazê-lo negar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. O sexto sentido vem sobre o corpo humano, o ser humano, para fazê-lo negar qualquer coisa que seja contrária à palavra de Deus. Qualquer sintoma que seja contrário à promessa de Deus, o sexto sentido diz que isso não está lá, não está. Se é o cristão que nasceu de novo, esse novo nascimento é a operação do sexto sentido em evidência. Com razão, quando Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Ele domina seus sentidos naturais. Sem se esperar algum infiel e incrédulo se aproxima do cristão e diz, agora olha que não existe essa coisa de Espírito Santo. Que isso? Você está enganado quanto a isso, o incrédulo dizendo. Você está louco se você crê em coisa como essa. Assim diz o incrédulo. Não há tal coisa como isto. Esse sexto sentido entra em ação. E ali mesmo ele entra em ação. Deixe-me mostrar-lhe na Bíblia onde você não pode receber o Espírito Santo. Veja você, eu posso mostrar que onde os discípulos o receberam, você diz, olhe, e o sexto sentido irá indicar para você, diz, mas ele disse, a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos. O sexto sentido te fala isso vivificado. É uma ressonância com o corpo celestial.
Então é um homem espiritual, é uma mulher espiritual. Meu Deus, nosso Pai, nós entregamos esta noite com êxito, ó Deus, sobre os males que nos cercam. Ó Deus, confiamos que a Tua palavra é viva e eficaz, com poder de sujeitar a si todas as coisas. E haja nesse instante uma retomada de vida em apreço com Jesus Cristo. Com a palavra, entregamos tudo e todos. E você então declara pelo sexto sentido: estou curado, fui abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém.